A mediunidade faz parte da história da humanidade. Consultando, por exemplo, a Bíblia, o mais antigo documento conhecido na civilização ocidental, verificaremos que desde a recepção por Moisés dos 10 mandamentos até os relatos proféticos de São João em O Apocalipse, as informações contidas nessas obras são ricas em descrições sobre fenômenos mediúnicos. Revendo a história de outros povos que tiveram hegemonia sobre os demais no curso dos séculos seguintes, como os pertencentes à Caldeia, à Grécia ou ao Império Romano, verificaremos neles a existência dos oráculos, seus magos ou pitonisas, os quais serviam para a invocação e manifestação de espíritos desencarnados ou deuses, segundo sua compreensão. Pesquisando registros da Idade Média, concluiremos que muitas das pessoas rotuladas de feiticeiros ou bruxos, os quais foram supliciados em fogueiras ou torturas inimagináveis, nada mais eram que médiuns, como a célebre Joana d'Arc. O assunto, enfim, por ser inacessível ao entendimento da maioria, sempre foi envolto em mistério e medo. No século passado, porém, passou a ganhar novos contornos. Em Hydesville, Nova York, 2 meninas, após sua família ser atormentada durante semanas por ruídos insólitos, sem que se lhe pudesse determinar a origem, desafiaram a causa daqueles efeitos, caso fosse algo inteligente, a lhes responder determinadas perguntas. Com a manifestação das respostas através de um código improvisado, começava a nascer o processo de comunicação entre os 2 mundos. Levada para a Europa, durante algum tempo a técnica serviu apenas para satisfazer a curiosidade de certas camadas sociais. Em 1854, porém, o fenômeno começou a ser estudado de forma criteriosa por Denis Hippolyte Léon Rivail, popularizado posteriormente pelo cognome de Allan Kardec, o qual, com seu trabalho, apresentou ao mundo a proposta do Espiritismo. Em 1861, Kardec publica um verdadeiro tratado intitulado O Livro dos Médiuns. A mediunidade deixava de ser algo que intrigava ou atemorizava para se enquadrar nas leis naturais da vida. Paralelamente, outros intelectuais integraram-se ao esforço de ampliar e aprofundar a questão das relações entre os 2 planos. Foi o caso do astrônomo Camille Flammarion, que expôs suas ideias em obras como As Casas Mal Assombradas, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, Narrações do Infinito, de Gabriel Delane, que escreveu O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, Evolução Anímica, Leon Denis, autor de Joana d'Arc Médium, Depois da Morte, No Invisível, entre outras. Em 1900, o cientista Charles Richer surge com a metapsíquica e com suas investigações buscando invalidar a proposta da ocorrência do fenômeno espiritual, acabou por contribuir muito para a evolução da ideia. Na Itália, Ernesto Bosani, pesquisando a médium Eusápia Paladino, deu, com a credibilidade de seu nome, respeitabilidade aos estudos sobre a sobrevivência e percepções mediúnicas. Médiuns extraordinários, direto ou indiretamente, contribuíram para a expansão e confirmação das propostas kardecianas, como Daniel Douglas Hume, Staton Moses, Carlos Mirabelli, Madame d'Espérance. No Brasil, em 1932, é publicado O Parnaso de Além Túmulo, reunindo páginas recebidas por Francisco Cândido Xavier, de instrução primária, e assinados por literatos famosos cujos estilos foram identificados por analistas como Agripino Grieco, Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia.
Na década de 40, o médico psiquiatra Inácio Ferreira, baseado em pesquisas com a médium Maria Modesto Cravo, realizadas no Sanatório Espírita de Uberaba, propõe uma nova terapia a ser considerada pelos estudiosos da saúde mental e descrita no livro Novos Rumos à Medicina, uma reflexão e revisão das teorias vigentes. Estes, entre outros fatos históricos, conduzem-nos à concordância com alguns pontos da proposta kardeciana a respeito da mediunidade. Primeiro, todas as criaturas humanas são mais ou menos médiums. Segundo, a mediunidade se revela naturalmente ou por indução de forma mais pronunciada em algumas pessoas, provavelmente por trazerem seu exercício programado no plano a ser cumprido por elas na vida física. Terceiro, mediunidade é força neutra, podendo tanto ser aplicada para o bem como para o mal. Quarto, mediunidade voltada para o bem está intimamente ligada à condição moral do médium, que precisa conviver socialmente de uma forma ética. Quinto, mediunidade requer estudo, autoconhecimento e autocontrole constantes. Sexto, mediunidade, sendo inerente à criatura humana, não é exclusividade de nenhuma doutrina ou sistema, nem do espiritismo, ao qual cabe o mérito de tê-la definido, bem como as regras às quais ela se subordina. Todavia, se por um lado nem todas as pessoas experimentarão no plano físico a prática ostensiva da mediunidade, por outro, essa percepção as expõe a um problema definido por Kardec no Livro dos Médiuns e definido por ele como obsessão. Trata-se da perturbação mais ou menos acentuada, mantida por um ou mais espíritos desencarnados sobre um ou mais encarnados. Considerando-se que o conhecimento e o controle mental não são considerados pela maioria das criaturas humanas, bem como a condição moral deficiente em que todos nos encontramos, a predisposição para as influenciações recíprocas é evidente. Estudos realizados por centenas de pesquisadores do assunto concluem que o grande antídoto para a liberação dos problemas acarretados pelas perturbações psíquicas é o conhecimento das propostas espíritas e a consequente adoção de uma atitude mais equilibrada diante da vida. Conhecer a mediunidade, portanto, não deve ser preocupação apenas dos interessados, mas de todos os que entendem que é através dela que as perturbações se instalam. Nesse contexto, o Livro dos Médiuns, em todos os casos, é indiscutivelmente o caminho mais seguro.